Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso primeiro vídeo desse ano de 2020. Um vídeo um pouco diferente dos que você vai ver aí ao longo desse ano, um vídeo que eu fiz com muito carinho e eu espero que você goste. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre alguns temas aí, sobre metade da vida, você vai entender daqui a pouquinho o que eu estou falando sobre isso, sobre as mudanças que eu tenho passado e as minhas duas empresas também, um pouquinho do tema saudades, já já você vai entender, vou falar sobre aniversário e vou falar sobre futuro. Bom, eu gostaria de começar esse vídeo com um tema que para muitos é de suma importância, que é o tema sonho, né? Todo mundo sonha e já teve um sonho, tem possíveis sonhos aí de carreira, de atingir resultados, vai ter diversos sonhos no futuro. Eu também já tive já tive vários sonhos aí quando criança, era de me tornar jogador de futebol, depois eu comecei a lutar jiu-jitsu e meu sonho era ser lutador olímpico quando criança. Aí depois eu comecei a tocar teclado e veio ao longo aí de diversos anos com a família, onde eu tive uma influência musical muito grande, sempre teve música na minha casa, minhas irmãs tocam violão, a gente sempre cantou em igreja, então eu fui começar a tocar teclado, depois comecei a tocar numa banda e meu sonho mudou novamente e acabou se tornando tocar aí para o mundo todo, né? Como um jovem, adolescente, a gente pensa em formar uma banda, que foi o que eu fiz, e viver de música, né? Em paralelo a isso, eu acabei, junto com a montagem da banda, a estruturação do que a gente chamava na época de medida provisória, esse era o nome da minha banda, né? A gente faz um show, inclusive, todo ano, até hoje, né? Para tanto unir os amigos aí dessa banda, quanto unir também os amigos que fazem parte da nossa vida em Barbacena, que é onde eu nasci. Em paralelo, nessa época eu montei um outro sonho, que foi ter um home studio aí, comecei a fazer jingles para as rádios de Barbacena e da região, e onde foi meu primeiro protótipo aí da minha primeira empresa. Quando a coisa estava começando a acontecer na música, né, a gente tinha diversos shows, abria shows para bandas grandes em Belo Horizonte, a banda já estava razoavelmente conhecida, já tinha gravado CDs e tudo mais, eu tive que tomar pessoalmente uma decisão bastante importante para mim, e alguns da banda também estavam mais ou menos na mesma época, na mesma idade, né? E aí eu tive que estudar, né? Eu optei por fazer engenharia, entrar para a faculdade, foi isso que eu fiz. A banda continuou durante esse tempo, né? E a gente continuou fazendo shows, só que com uma carga menor, afinal de contas muitos dos integrantes da banda estavam estudando na época. E para não delongar muito, não satisfeito para fazer mais dinheiro até, afinal de contas a música não pagava as minhas contas, né? Eu resolvi abrir uma empresa e vender com a minha irmã produtos naturais, aveia, germe de trigo, chás, a gente produzia granola, a empresa se chamava Saúde e Sabor, foi a primeira empresa com cara de empresa que eu tive, né? Com uma das minhas irmãs, acabou dando certo, e que foi um sonho de tiro curto também, eu vou explicar daqui a pouco por quê. No final da engenharia, né, fazendo curso aí de engenharia durante 6 anos, eu concorri a uma vaga para um estágio na Alemanha, eu passei, tive a oportunidade de fazer um estágio de 7 meses na Alemanha, só que por conta disso eu tive que abandonar a banda, fechar a minha empresa e também encostar um pouco ali o meu estúdio musical, parar de fazer música para ficar fazendo meu estágio na Alemanha. Depois eu voltei, depois de 7 meses, como eu disse, né, e consegui uma vaga de trainee na Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Eu comecei como engenheiro trainee, que a gente chamava, né, acabei me tornando consultor interno. Um outro sonho, né, que a gente vai alimentando depois que você faz engenharia, me formei em engenharia mecânica, me tornar engenheiro de uma grande empresa. Então, mais uma mudança, mais um sonho que estava sendo realizado aos poucos aí. Já no primeiro ano lá na Mercedes-Benz, eu fui fazer um treinamento no Japão, depois fui para a Alemanha e eles me convidaram para ficar um tempo, para fazer parte do ITP, do International Training Program. Eu fiquei lá por 6 anos, era para eu ter ficado 3, acabei ficando por 6 anos. Depois eu saí, fui para uma empresa de consultoria em Porto Alegre, fiquei lá nessa empresa 1 ano e meio,
Na época, a minha namorada alemã, né, veio passar um tempo aqui, acabou ficando grávida e por decisão nossa, a gente resolveu retornar para a Alemanha. Meu relacionamento, infelizmente, não deu certo. Nessa época que eu retornei para a Alemanha, eu consegui um emprego na Porsche Consulting, trabalhei lá como gerente de projetos e acabei ficando lá por 4 anos e meio. Então, ao todo, só de Alemanha foram 10 anos e meio. Ou seja, um período de muito aprendizado, mas também de muita solidão. Embora eu tivesse lá um relacionamento, no período final tinha também meu filho, mas eu tive que viajar muito, né? Nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar em 32 países, viajando como consultor, como gerente de projetos, e percebi que eu poderia, inclusive, voar com as minhas próprias pernas. Em 2010 eu resolvi me desligar da Porsche Consulting, retornar para o Brasil e aí abri em 2011 a minha própria empresa de consultoria. Eu abri a empresa sozinho, a empresa foi crescendo, inclusive rápido demais, muito mais rápido do que eu imaginava, e a gente conseguiu faturar 8 dígitos, ter 36 colaboradores, um sonho que para muitos, de novo, pode ser super difícil, mas que com muito trabalho, muita dedicação a gente consegue. Então a vida de consultor ela não é fácil. Eu dormia de 5 a 6 horas por noite, trabalhava quase que entre 16 e 18 horas por dia, não via minha esposa, comia mal, dormia mal, vivia em aeroportos, muitas vezes levava trabalho para casa no fim de semana. E aí, de 2011 a 2016, um crescimento avassalador, mas chegou em 2016 eu comecei a ficar doente. Não sarava nunca, depois de algumas orientações médicas e diversos exames que eu fiz aí, eu tomei a decisão, que na época foi super difícil, mas eu tive que dar um tempo com o IOPEX, né? Desliguei os colaboradores, resolvi me dar de presente aí novamente um estúdio. Tirei todas aquelas tralhas, os meus equipamentos aí que eu tinha num home studio em casa, que ficavam lá no meu escritório atualmente, e resolvi montar o que eu chamo hoje de indústria da música. Eu voltei a estudar música, produzir jingle, voltei a compor músicas tanto para mim quanto para outras pessoas, voltei a produzir música. E aí, depois que eu comecei a indústria da música, inicialmente a ideia era ter um hobby, virou uma empresa que está até hoje dando frutos aí, crescendo cada dia mais. E a indústria da música é mais um dos sonhos que acabou se tornando realidade, de novo, com dedicação, com muito empenho, com muito profissionalismo. Nesse ano de 2016, eu também fui para a Alemanha visitar meu filho, que está com 12 anos hoje. Resolvi fazer uma formação de Business Mentoring, que é uma formação complementar ao que eu faço hoje, né, que eu chamo de mentoria consultiva. E aí eu voltei para o Brasil em 2016, resolvi mudar o meu modelo de negócio. Eu não queria ser mais consultor, ficar viajando para as empresas, passando a semana inteira fora e tendo aquela vida super agitada. Afinal, eu já tinha dispensado os meus colaboradores e hoje eu trabalho quase que praticamente sozinho, tenho 3 terceiros aí que trabalham em parceria comigo. Mudei meu modelo de negócio para trabalhar com o que eu chamo hoje de mentoria consultiva, que é unir o business mentoring, todas as técnicas de mentoria, todas as metodologias e ferramentas da consultoria para apoiar empresários, para apoiar diretores e gestores de empresas. Eu trabalho com Lean Construction, trouxe muita coisa de fora para o Brasil, para a área de construção. A área de construção foi com certeza uma das áreas que mais fez o IOPEX crescer de 2011 a 2016. E de 2017 para cá eu tenho atuado principalmente com pequenas e médias empresas e agora em 2020 retornando aí com o Lean Construction de maneira bem pesada para as médias e grandes empresas também. Bom, resumindo o tema mudanças. Primeiro, futebol, né? Eu queria ser jogador de futebol, depois músico, depois empresário, depois consultor. Mudanças que sempre acabam acontecendo e você, vendo a minha história aí, deve estar se vendo também, olhando o seu passado e com certeza trabalhando todas as mudanças que você passou. Meu pai queria que eu fosse militar, não deu certo. Minha mãe queria que eu fosse padre, além de outras coisas. Eu não consegui ser ou optei por outra coisa. Optei pela engenharia e a vida, no final, me fez consultor. Muita gente acaba me perguntando aí o que eu acho do sucesso, né? Cada um sabe o que é sucesso para si, isso é um tema bastante complicado. Mas eu me considero
uma pessoa de sucesso. Outras pessoas me perguntam sobre qualidade de vida e principalmente uma das perguntas que eu mais tinha, nem tenho tanto assim, mas ainda recebo, é por que eu resolvi voltar para o Brasil em termos de qualidade de vida, se na Alemanha, na Europa, um país, né, de primeiro mundo, por que eu resolvi estar aqui, empreender aqui, etc. Bom, eu poderia ficar aqui falando horas para vocês sobre isso, mas para resumir, nada melhor do que, primeiro, estar perto da minha família, estar perto dos meus amigos, comer o que eu considero a melhor comida do mundo, não sentir solidão. Somente quem sentiu solidão como eu senti durante vários anos sabe o que significa isso, quanto dói a solidão, quanto é difícil a gente viver para lá e para cá, mas sozinho, né? E não sentir um peixe fora d'água como eu sentia sempre, né? A gente num outro país, por melhor que eu fale alemão, falo fluentemente alemão, graças a Deus, e inglês também, mas mesmo assim a gente se sente um peixe fora d'água. Outra coisa, poder estar perto de pessoas que a gente gosta, num país que a gente consegue empreender. Afinal de contas, eu não teria conseguido tudo que eu consegui, não seria o que eu sou hoje, com toda a humildade, é claro, se eu não tivesse optado pelo Brasil. Então, meu amigo, se você acha que teve mudanças na sua vida, assim como eu, não se importe com elas. Tenha essas mudanças simplesmente como um degrau para o seu crescimento. Se você consegue olhar para essas mudanças e espelhá-las no futuro, transformar isso em coisa boa, você está no caminho certo. Então, com certeza, não teria chegado hoje, conquistado as coisas que eu conquistei, sendo um bom consultor, tendo as empresas que eu tenho, ter conseguido alcançar alguns dos meus sonhos, se eu não tivesse passado por todas as mudanças. O segundo tema aí que eu gostaria de falar, né, ou o terceiro aí, é sobre saudades, né? Por que eu estou falando sobre saudades? No dia 7 de janeiro morreu um cara que eu admirava muito, com certeza vai fazer falta aí para o mundo da música, principalmente, que é o baterista do Rush, o Neil Peart, que juntamente com a banda Total, né, o Rush e o Total são as duas bandas que eu tenho todos os CDs, são as duas bandas que eu mais gosto. E o Rush, por que eu estou falando sobre ele? Né? Primeiro porque foi a banda que mais me influenciou, até antes do Total, a virar músico. Foi a banda que no início da minha carreira musical eu mais toquei. A gente ficava ouvindo horas e horas, tanto os solos quanto os instrumentos para tirar as músicas para fazer shows. São músicas bastante complicadas de tocar, embora sejam apenas 3 músicos, quem conhece sabe disso. E por ser também, na minha opinião, o Neil Peart, um dos caras, um dos melhores bateristas do mundo. Não sou eu que estou falando, são milhares de fãs, revistas. Durante anos e anos ele foi considerado com certeza um dos melhores bateristas do mundo. O Rush, na minha opinião, ele também foi uma banda que me inspirou, né, tanto a ser músico, quanto a ter uma banda, quanto a ter um estúdio. E por último, porque essa banda Rush saiu de um local que, primeiro, ninguém conhecia, de um país que tinha pouca visibilidade na indústria musical, que era o Canadá, e era considerada até por eles mesmos uma banda que muito improvavelmente tinha possibilidade de fazer sucesso, porque é uma banda de rock progressivo, né, que na época tinha pouca aceitação, já tinham bandas famosas e vindo do Canadá, tudo bem que cantava inglês, mas eles tiveram muitas dificuldades. E foi dessa forma que eles, se considerando, ou seja, tendo tudo para dar errado, com muita dedicação, com muito talento, com muita disciplina, vamos chamar assim, principalmente do baterista, né? A gente sabia que ele era um cara bastante disciplinado, escrevia livros de uma forma surpreendente aí. Eles conseguiram chegar onde chegaram. Eu me identifico muito com a história dessa banda, né? E também, com toda humildade, tinha tudo para dar errado. Não tenho nenhum empresário na minha família, tive uma infância bastante simples, até com certas dificuldades muitas vezes, mas com muito esforço, muita dedicação, consegui aproveitar as oportunidades, me especializar, ter conhecimento, obter conhecimento, né? Correr atrás aí de pessoas para obter conhecimento e conseguir realizar diversos dos meus sonhos, se não todos até agora. E hoje, no dia 13 de janeiro, o fato de eu estar fazendo esse vídeo aqui para você, é o dia do meu aniversário.
né? Por isso que eu estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho especial. Eu quis fazer esse vídeo dessa forma para você, tanto para o meu canal da Indústria da Música, quanto para o meu canal do IOPEX. Esse é o primeiro vídeo que eu faço, que eu vou divulgar ao mesmo tempo nos dois canais, porque eu acho que vale a pena, conta um pouco da minha história, mostra um pouco daquele cara que eu sou, do que eu passei e por que eu estou fazendo tudo isso, né? Para mostrar para vocês que sonhos, mudanças, saudades, enfim, todas essas coisas vão fazer parte da nossa vida e a gente tem que caminhar para frente, né? Sobre o futuro, né? Eu pretendo, logicamente, não parar nunca, não parar de sonhar, realizar as coisas novas que a gente tem aí pela frente e o que muita gente até me pergunta, né? Não mais pelo dinheiro. Quando a gente é jovem, quando a gente passa por diversas, não só dificuldades, mas pensa em estudar, tudo que a gente faz é pensando em ter uma vida, porque o mundo é capitalista, obviamente, ter uma vida melhor e o dinheiro acaba sendo a base de tudo, né? Graças a Deus eu me considero uma pessoa que inclusive poderia estar aposentada já, tenho uma boa condição financeira e ainda tenho muito para realizar, tenho muitos sonhos, muita coisa para fazer e acredito que eu possa levar tudo isso que eu adquiri, tanto de conhecimento quanto de experiência de vida, para você que está me assistindo aí. Eu tenho uma obrigação e essa obrigação agora não é apenas com a minha família e alguns amigos, que foram pessoas que me suportaram aí durante muitos anos, né, estiveram comigo sempre nesses períodos de bastante dificuldade que a gente sempre passa. Afinal de contas, Deus já me deu muita coisa e eu preciso agora também retribuir. Então, desde já, gostaria de agradecer imensamente aí a todos que fazem parte da minha vida pessoal, aos que confiaram no meu trabalho, tanto no IOPEX quanto na indústria da música, que eu possa, se Deus quiser, passar muitos e muitos anos perto das pessoas que eu amo, fazendo as coisas que eu gosto, ajudando quem precisa e levando o que Deus me deu para o mundo, ou seja, um pouquinho do conhecimento, da experiência que eu vivi da consultoria, da mentoria e da música. Fiquem com Deus, um 2020 de muita saúde e realizações para vocês. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.